Olá para você que nos acompanha pela Rede Princesa, as rádios Princesa 101 FM e também pelo portal de notícias redeprincesa.com.br. Em pauta hoje, política. Nós vamos conversar com o deputado Fabiano da Luz, ele que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, é aqui de Pinhalzinho. Deputado, bom dia, seja bem-vindo à programação aqui da Rede Princesa. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos da Rede Princesa. É mais uma vez gratificante, é uma alegria a gente conversar, esclarecer, falar um pouquinho sobre as questões políticas também do nosso estado, da nossa região, né, Guilherme? Deputado, os trabalhos da Alesc começaram recentemente. O que o senhor está sentindo de como será essa nova legislatura? Bom, primeiro, Guilherme, nós tivemos uma maturidade que partiu da nossa parte, né? Ou seja, dos partidos de esquerda, que foi... Nós havíamos fechado a composição da Assembleia Legislativa, a mesa diretora, a presidência, todos os cargos, e nós fizemos um gesto, né, à bancada do PL e também ao Partido Progressista, que foi a de nós cedermos nossos espaços, parte deles, para que o PL e também o PP pudessem fazer parte da mesa diretora, pudessem fazer parte da presidência de algumas comissões, ou seja, nós demonstramos, né, a intenção de termos uma harmonia na casa, de termos uma harmonia entre os partidos, entre as lideranças e propomos o diálogo. E é isso que nós demonstramos nesse primeiro momento na Assembleia Legislativa, que inclusive foi a formação da mesa diretora da Assembleia e agora está sendo na formação das comissões da Assembleia também. Pois é, me chama a atenção essa cedência, até pela questão na esfera nacional, né, dessa polarização entre a turma do PL e o pessoal do PT. Parece que houve bom senso de fato, né? Isso indica um bom relacionamento também com o novo governador, Jorginho Melo, deputado? É justamente o que a gente espera, né, Guilherme? Porque agora passou a eleição, passou aquela euforia, passou aquela disputa. Agora nós temos que pensar em Santa Catarina, nós temos que pensar na nossa região, nós temos que pensar nas demandas que tem. Não adianta nós ficar brigando, um travando o outro ou não ouvindo. Então, nós fizemos um gesto de mostrar também ao governo do estado, porque o governador Jorginho estava preocupado justamente com a derrota que ele sofreria na Assembleia Legislativa. Então, quando nós fizemos o gesto para ele, nós demonstramos que a nossa disposição é justamente de dialogar com o governo. Assim como nós fizemos com o governador Carlos Moisés, que nós estivemos abertos ao diálogo, nós estamos propostos a dialogar com o governador Jorginho. O gesto nós fizemos, agora fica a cargo do governador dizer se vai dialogar ou não vai dialogar conosco, né? Eu acredito que o governador Jorginho vai querer também o diálogo. Por quê? Porque ele precisa do governo federal. E nós agora passamos a representar o governo federal também aqui em Santa Catarina e nós queremos fazer essa ponte, esse elo de ligação com o Estado, para que o governo federal, Guilherme, atenda às demandas que nós temos aqui. Nós temos as rodovias federais, né? Nós temos esse próprio programa que o governador Jorginho anunciou essa semana das cirurgias, que é o programa federal, que o governo anunciou 600 milhões, que virão 70 milhões para Santa Catarina, que o governo vai colocar mais cento e poucos milhões, e com isso nós vamos tentar diminuir ou zerar esses 105 mil pessoas que estão na fila das cirurgias, né? Então, nós estamos demonstrando assim, nós queremos dialogar, queremos fazer o governo federal estar presente aqui no Estado, e queremos que o governo do estado dialogue conosco. Imagino que o governador Jorginho também vai querer isso, né? Então, o gesto nós fizemos, agora é aguardar qual vai ser a posição do governador também. Pois é, me preocupa ainda essa situação, deputado, pelo seguinte, o senhor é um dos poucos deputados que eu vejo na Alesc que tem um nível de maturidade em relação ao diálogo. Às vezes a gente vê na tribuna, né, algumas falas um pouco ainda radicais, e não é o que Santa Catarina, não é o que o catarinense precisa, né, deputado? Se tu pegar, Guilherme, o governo tem um grande problema a resolver, que é a bancada do PL, né? Tem alguns deputados ali que não dialogam com ninguém, nem com o próprio governo, né? Então, o aconteceu mesmo sabe. Na época do governo Moisés, diga-se de passagem. É isso aí. O governador Jorginho, ele já sabe que no PL, dos 11 deputados, tem os 4 que ele não pode contar, que não se sabe o que vão fazer, o que vão votar. Então, ele vai ter que procurar pessoas que estão mais dispostas ao diálogo. Nós sempre falamos aqui, né, Guilherme, que
nós temos demandas para serem atendidas na nossa região. Então, ficar brigando por brigar com o governo, porque é oposição, porque não é do meu partido, você acaba fechando as portas, né? O governo fecha as portas para você. E nós não queremos cargo do governo, não queremos espaço no governo, nós queremos abertura para dialogar com o governo, para chegar e dizer, olha, governador, tem um problema lá no Oeste, tem uma rodovia que está assim, ou olha, deu estiagem, o governo do estado precisa fazer alguma coisa. É essa abertura que nós queremos para dialogar os problemas que com certeza nós temos na nossa região e que precisam ser atendidos. Então, é justamente isso, é propor um diálogo, é agir com ponderação, é agir com maturidade. Não adianta agora a gente ficar brigando, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar batendo boca, que isso não vai construir, não vai resolver nada, né? Nós precisamos propor justamente isso, ó, vamos sentar na mesa, dialogar e ver o que Santa Catarina precisa. Essa é a nossa disposição, Guilherme. Deputado, falando no que Santa Catarina precisa e puxando a brasa aqui para o nosso assado, o governo Moisés ensaiou ali o Plano 1000, a própria Justiça voltou atrás em algumas questões, isso preocupou principalmente os prefeitos aqui da região da AMAI. Como é que o senhor analisa essa situação e de que forma voltar a trazer esses recursos aqui para o Oeste Catarinense, deputado? São duas ações, Guilherme, assim, que nos preocupam, né? A primeira é que o governador Moisés, ele tinha uma opção, que era pagar todas as transferências das portarias que foram liberadas para os municípios. Ao invés de ele pagar essas portarias, ele optou por antecipar o pagamento do financiamento do BID, que era o financiamento internacional que lá atrás os governadores haviam feito, né? Ou seja, estava sendo pago em dia, não precisava ter antecipado. Ele antecipou esse pagamento e não pagou os municípios. Agora o Jorginho assumiu e cancelou o pagamento das transferências para os municípios. Então tem um monte de obra licitada que agora não tem garantia que o governo vai ou não vai pagar. E a outra preocupação que a gente tem, Guilherme, é porque na metade do ano passado para diante, o governo do estado conseguiu concluir inúmeros projetos de rodovias de recuperação, lançou os editais de licitação, deu a ordem de serviço para as empresas e elas estavam começando a fazer a nossa tão esperada recuperação das rodovias do Oeste. E o governador Jorginho assumiu e mandou parar, que ele vai revisar esses contratos, vai revisar essas licitações, né? Que tem obra muito cara. O que nos preocupa? O governo do estado, o governo passado, lançou aqueles piores trechos de rodovias nossas do Oeste, ele lançou em pavimento de concreto. Por quê? Porque a durabilidade é muito maior. Justo. A garantia de obra é de 20 anos, ou seja, estava se implantando em Santa Catarina um padrão de rodovia que é padrão de Europa, que é padrão de primeiro mundo. E agora o governo, quando ele diz, ó, vamos parar esse negócio aí porque eu vou revisar, está muito caro, vamos fazer obra barata, é aquela coisa que a gente já sabe, né, Guilherme? No setor público, barato custa caro, porque é obra que daqui a um ano vai estar abrindo buraco, vai estar dando problema. Então, nos preocupa, primeiro, o atraso das obras, o atraso da recuperação. O segundo é se o governo mudar a postura do que vinha sendo feito. Além de nós ter atraso de obra, vamos ter obra que talvez não seja com a qualidade que a gente tanto sonha. Pois é, falando em obra, uma que preocupa é a SC, que liga o município de Ipumirim até o trevo de Vargião, que passa por todo o interior de Faxinal dos Guedes, porque é uma obra que foi feita um vulto enorme de que começaria e não saiu do papel ainda, deputado. Há como usar dessa sua força política para que essa obra saia do papel? A gente passou recentemente por lá, a pedido dos moradores. É a prefeitura que tem que investir em obra do Estado, porque daí o Estado não dá manutenção. É uma obra que não sai do papel. Essa aqui, que liga Passos Maia a Abelardo Luz, também está numa situação delicada. A obra começou e não avançou. E são questões, por mais que seja uma infraestrutura pesada, que preocupam, né? Justamente, Guilherme, porque nós estamos dando um tempo, esse mês de janeiro e agora esses primeiros dias de fevereiro, até porque o governador ainda não nomeou todos os cargos, né? Hoje não tem um secretário de infraestrutura nomeado.
Ele nomeou o superintendente e nomeou o diretor de projetos e mandou parar todas as obras. Agora ele está dialogando com o MDB, se o MDB assume ou não assume a secretaria. Então, não tem secretário e não tem as superintendências regionais ainda que foram nomeadas, assim como o IMA está com inúmeras licenças de início de obras parado porque não tem o superintendente para assinar a autorização. Então, o governo ainda está em fase de nomeações. Mas assim que ele definir essas nomeações, nós vamos, enquanto deputados do Oeste, chamar o governador para uma conversa para dizer para ele que nós não queremos que essas obras parem, que nós queremos que essas obras finalmente saiam do papel. Então, eu acredito, Guilherme, que agora, nos próximos 15, 20 dias, essa reunião vai acontecer e nós vamos ter uma posição sobre o que o governo vai fazer com todas essas obras que começaram e agora estão paradas. Certo. Deputado, aqui para nossa região, o senhor teve uma participação muito intensa nos últimos anos, inclusive com a liberação de emendas, e acredito que é importante a gente relembrar isso, porque a memória do povo, infelizmente, é curta. Qual a projeção de trazer novos recursos aqui para a nossa região? Bom, Guilherme, nós vamos continuar, né? Até porque aí foi criado o consórcio de asfalto em Ipuaçu, foi criado um consórcio de asfalto aí entre Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta, e também Faxinal dos Guedes. Então, a condição de criar-se as estruturas para as obras acontecerem, ela é muito grande. E nós vamos ter que continuar ajudando os municípios, nós vamos ter que continuar ajudando a nossa região. Então, nós vamos voltar agora, a partir de fevereiro, agora, fazer os roteiros nos municípios, vamos entregar as emendas que nós estamos destinando desse ano aos municípios e já vamos ir vendo o que é que a gente precisa pleitear para cada município para ir organizando isso com o governo do estado. Então, nós vamos continuar a mesma pegada, na mesma intensidade de ajudar os municípios, de fazer as demandas nossas serem atendidas. Certo. Voltando um pouquinho sobre os trabalhos da LESC, nesse primeiro momento aí, até que o governo se organiza, quais os principais projetos que estão em votação? Como é que o Partido dos Trabalhadores tem se comportado aí na Assembleia Legislativa? Bom, agora, Guilherme, essas 2 próximas semanas serão das formações das comissões, né? Que são as comissões que analisam os projetos. Então, tem a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Comissão de Saúde, que aí passa a receber os projetos. Tanto o governo diz que vai mandar agora, que é uma mini reforma administrativa. Tem o debate do desconto dos 14% dos servidores, que o governo falou que ia fazer uma revisão. Tem um grande problema que o governo assumiu na campanha, que é a faculdade 100% gratuita para os estudantes do sistema CAF, que aí, Guilherme, é um grande problema que o governo vai ter para resolver, que vai ser debatido na Assembleia Legislativa, porque, veja bem, o sistema CAF tem 9 universidades. Particulares são 52 universidades. O sistema CAF, ele são universidades filantrópicas que já têm um benefício fiscal que pagam menos impostos que as universidades particulares. Quando ele promete 100% da universidade gratuita para os estudantes do sistema CAF, ele não fala nada para as universidades particulares que pagam o seu imposto em dia. Então, os estudantes das universidades particulares vão todos querer migrar para o sistema CAF. O senhor acredita que faltou um pouco de planejamento nessa proposta? Digamos assim, ele fez uma cartada numa promessa política. Agora vem a questão jurídica, né, e legal de como é que você contempla um setor com 100% e o outro com nada. Né? Ou você contempla os dois com alguma coisa ou não contempla nenhum. Porque cria um embaraço jurídico isso. As universidades particulares vão entrar na justiça e vão dizer, olha, eu quero o mesmo benefício, eu pago o imposto 100% em dia, então eu quero para os meus estudantes o mesmo benefício que ele está concedendo para o sistema CAF. Então, o governador vai ter que rever isso, ou ele vai dar 50% para todos os estudantes de todas as universidades, ou ele vai dar 100% para todos, ou ele não vai dar nada para ninguém. Então, aí eu acredito que é o primeiro debate que nós vamos ter, com a questão legal dessa promessa de campanha que ele tem a cumprir, e aí sim, a partir dessa situação da mini-reforma que ele mandar, dessas questões que ele vai ter que resolver, é que passam-se agora a se discutir os novos projetos de lei. Tá certo. Uma última pergunta, deputado. Como é que o senhor tem visto o governo Lula nesses primeiros 30 e poucos dias de governo? Eu acho que o governo Lula começou muito bem. Primeiro, na posse, recebendo 56 líderes mundiais. Né? Para você ter uma ideia,
Bolsonaro, quando assumiu, vieram 6 líderes mundiais. Agora vieram 56 líderes mundiais. Então, já começa ali a criar uma expectativa do mundo com relação ao Brasil. O que o governo fez da questão do Yanomami, de mostrar o que estava acontecendo na Amazônia, chamou a atenção do mundo. Os países já estão querendo vir ajudar a investir no Brasil para que se preserve a Amazônia. Já foi para a América Latina, que é a nossa casa aqui, né? Para a América do Sul, já foi para o Uruguai, já foi para a Argentina, já foi dizer para os países, olha, vamos continuar sendo parceiro. Está hoje nos Estados Unidos, já tem viagem marcada para a China. Então, a nível mundial, o Brasil está voltando a criar um protagonismo, né? A criar uma abertura para fazer essa relação comercial com o mundo. Aqui, a nível de Brasil, o governo já disse, ó, já recebeu 2 vezes todos os governadores, né? E já disse, olha, eu quero dialogar com todos, eu quero que todos os estados me tragam aqui quais são as prioridades. Para nós, em Santa Catarina, já anunciou a prioridade de conclusão das obras nas 5 principais rodovias federais aqui, que é a 282, que interessa para nós, a 163, a 280, 470, 101, ou seja, aquilo que nós temos de gargalo, o governo já disse, ó, vamos terminar. Então, eu vejo que o governo já começou, ó, mutirão de cirurgias, vamos fazer mutirão de cirurgias. Então, o governo federal já começou num ritmo bem acelerado de intenção, de obras, de ações que vão acontecer. Então, eu acho que agora, ao longo do tempo, nós vamos ter muita coisa para conquistar aqui a nível de país e a nível de estado. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Princesa. Um bom ano de trabalho e conte sempre com a gente para poder divulgar o que é de fato necessário aos catarinenses. Ô, Guilherme, obrigado a você, obrigado a todos que acompanham a programação, a toda a equipe. Precisar, sabe que pode sempre contar conosco aqui. Nós conversamos com o deputado Fabiano da Luz, trazendo um pouquinho aí desse início do seu mandato junto à Alesc. Para a Rede Princesa, Guilherme Rosa.